Olá, amigos do Aprenda a Calcular! Sejam bem-vindos ao seu canal focado em matemática e raciocínio lógico aqui no YouTube. Eu estou com a quarta aula focada no Enem, tá bom, pessoal? Então vocês aí que estão acompanhando o canal, tá? No final da aula eu vou estar colocando um link, tá certo? Para essas aulas do Enem e também para você que está com mais dificuldade no conteúdo, tá certo? Precisa um pouco mais de base. Eu tenho aulas básicas aqui no canal. Eu vou estar deixando também aí o link para essas aulas, tá certo, gente? Uma outra coisa que eu queria estar falando para vocês é que o canal Tudo é História também está postando aulas aí focadas no Enem, tá bom? Então eu vou estar colocando aí, pessoal, no fim da aula, tá? Um link para vocês irem direto para a playlist aí do canal Tudo é História, ok? Muito bem, pessoal. Então era isso que eu queria estar falando para vocês, tá? Vamos lá começar a nossa aula. Para economizar em suas contas mensais de água, uma família de 10 pessoas deseja construir um reservatório para armazenar água captada das chuvas, que tenha capacidade suficiente para abastecer a família por 20 dias. Cada pessoa da família consome diariamente 0,08 metros cúbicos de água. Para que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade mínima em litros do reservatório a ser construído deve ser... Então, pessoal, aqui no enunciado a gente tem o quê? A gente tem uma família de 10 pessoas, tá? Que deseja armazenar água durante um período de tempo. E ele quer saber qual vai ser a capacidade aí do reservatório, tá certo? Para cumprir com essa missão, tá bom? Gente, no Enem, os enunciados tendem a ser bem grandes. Então, quando você chega no final do enunciado, você não sabe mais o que está dizendo lá no início. Então, o que a gente deve fazer para conseguir aí contornar essa situação? A gente pode fazer um resumo, tá certo? Então, a gente pega as informações do texto e coloca, tá certo? De forma resumida, do ladinho da prova. Então, quando você precisar de alguma informação importante, ela vai estar escrita ali do lado, tá? Então, ó, a gente vai fazer algo desse tipo aqui. Primeiro, número de pessoas. Então, ó, a gente bota aqui, ó, número de pessoas, tá certo? Ó, número de pessoas. Ele informa que são quantas? 10 pessoas. Então, ó, 10 pessoas, ok? Aí depois ele informa aí que vai construir um reservatório, certo? Que deve durar durante 20 dias. Então, ó, vou botar aqui, ó, dias, certo? 20, perfeito? Cada pessoa da família consome 0,08 metros cúbicos de água. Então, ó, vou botar aqui, consumo por pessoa, ok? Então, ó, 0,08 metros cúbicos, perfeito? E ele está querendo saber aí qual vai ser a capacidade em litros do reservatório, tá? Então, o que ele está pedindo, ó, é a capacidade. Perceba, pessoal, que quando a gente faz isso aqui, a gente facilita muito a nossa vida, tá? Por quê? Agora eu já tenho todas as informações bem resumidazinhas aqui do lado, tá bom? Basta agora eu trabalhar para encontrar o que ele está pedindo. Então, o que eu vou fazer? Perceba só. Número de pessoas aí são quantas? 10. E o consumo de cada uma ao dia é de 0,08 metros cúbicos, tá certo? De água. Isso que? Ao dia, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Para saber ao todo quanto essas 10 pessoas consomem, eu vou fazer o quê? 10 vezes 0,08, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Vou botar ó, 10 vezes 0,08. Isso vai dar igual a quanto? 0,8 metros cúbicos. Isso é o consumo diário, pessoal. Mas a gente tem o quê? Que são 20 dias, tá? Então, eu vou pegar esse consumo diário e vou multiplicar por 20, perfeito? Então, ó, multiplicando isso aqui por 20, a gente vai encontrar quanto? A gente vai encontrar 16 metros cúbicos. Então, esse vai ser o volume que o meu reservatório vai ter que ter, tá bom? Agora, perceba o seguinte, tá? Ele pede a capacidade em litros. Então, para fazer essa capacidade em litros, eu preciso fazer a transformação, tá certo? Dessas unidades, através das relações de equivalência, tá certo? E que relações de equivalência são essas? Ó, é bom que você lembre bem isso aqui, gente. A gente tem ó, que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, é bem importante, tá? Lembrar também que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Pessoal, isso aí é de suma importância lembrar para a sua prova, tá bom? Então, ó, eu tenho 16 metros cúbicos, tá? Ora, se cada metro cúbico é 1.000 litros e eu tenho 16 metros cúbicos, então, ao todo, eu vou precisar aí que o meu reservatório possa aí armazenar quantos litros? 16.000
litros, perfeito? Então a resposta correta, galera, vai ser letra E, tá bom? Então é isso aí, galera. Aqui é Professor Bomba ensinando você a detonar no Enem. A insulina é utilizada no tratamento de pacientes com diabetes para o controle glicêmico. Para facilitar sua aplicação, foi desenvolvida uma caneta na qual pode ser inserido um refil contendo 3 ml de insulina, como mostra a imagem. Então a gente tem aí uma caneta, pessoal, ó, o refil também, tá certo? E o texto continua dizendo: para controle das aplicações de insulina, definiu-se a unidade de insulina como 0,01 ml. Antes de cada aplicação, é necessário descartar 2 unidades de insulina, de forma a retirar possíveis bolhas de ar. A um paciente foram prescritas 2 aplicações diárias, 10 unidades de insulina pela manhã e 10 à noite. Qual o número máximo de aplicações por refil que o paciente poderá utilizar com a dosagem prescrita? Então, gente, ele está querendo saber o número aí, tá certo? Máximo de aplicações, tá? Como eu falei para vocês, é interessante que a gente possa fazer um resumo, tá bom? Então, ó, a gente tem o seguinte. Um refil, pessoal, de acordo com o que a questão deu, ó, um refil, ele pode armazenar quanto? 3 ml, perfeito? A gente tem que a unidade de insulina, foi dado na questão também, a unidade de insulina foi definida como 0,01 ml, tá? Antes de cada aplicação é necessário descartar 2 unidades, tá? Então, eu descarto 2 unidades e cada aplicação tem 10 unidades, pessoal. Ora, se eu descarto 2 e eu tenho mais 10 unidades de aplicação, então eu tenho o quê? Que em cada aplicação, vou botar aqui, ó, uma aplicação, eu vou descartar ao todo quantas unidades? Eu vou ter quantas unidades utilizadas aí do meu refil? Eu vou ter 12 unidades, tá certo? Por que 12? Porque eu tenho 10 unidades que vão ser injetadas no paciente e 2 unidades que vão ser descartadas para tirar possíveis bolhas, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, ao todo cada aplicação 12 unidades. E ele informa que por dia são 2 aplicações, tá? Então, um dia eu tenho 2 aplicações, certo? Então, por dia eu tenho 2 aplicações, tá? Ora, o que ele está perguntando, pessoal? Ele quer saber quantas aplicações aí pode ser feita com um refil de 3 ml, tá bom? O que eu vou fazer, gente? Eu já sei aqui que uma aplicação tem o quê? 12 unidades. Perceba que com o meu resumo eu me desprendo do texto. Eu não preciso mais da informação do enunciado, tá certo? Eu fico, ó, com o enunciado resumido aqui do lado. Então é importante que a gente consiga fazer esse resumo aqui, tá bom? Então, ó, fica bem tranquilo, pessoal. Como uma aplicação tem 12 unidades e cada unidade, ó, tem 0,01 ml, então o que eu vou fazer para achar a quantidade aí de ml em cada aplicação? Eu vou fazer 12 vezes 0,01 ml, perfeito? Então, quando eu fizer aqui, gente, 12 vezes 0,01 ml, eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar 0,12 ml, perfeito? Então, aqui é a quantidade de ml que eu encontro por aplicação. Mas eu quero saber quantas aplicações eu posso fazer, tá? Então, é a mesma coisa de perguntar quantas vezes 0,12 ml cabem dentro de 3 ml, tá certo? E quando você quer saber quantas vezes uma coisa cabe dentro da outra, a gente utiliza a divisão, perfeito? Então, eu vou pegar 3 ml, ó, eu vou pegar aqui 3 ml e vou dividir por quanto? Vou dividir por 0,12, tá bom? Muita gente tem dificuldade com essa divisão, mas o que eu faço, pessoal, para conseguir fazer essa divisão aqui, ó? Primeiro passo, iguala as casas decimais. Perceba aqui, pessoal, que eu tenho o quê? 2 casas decimais aqui e aqui eu não tenho nenhuma. Então, eu vou igualar, ó, vou botar 2. Depois que a gente iguala as casas decimais, a gente tira a vírgula, tá bom? Agora, pessoal, perceba, ó, que eu fiquei com esse 0 aqui à esquerda. 0 à esquerda não vale nada, então também posso tirar esse 0 à esquerda. Perceba, pessoal, como fica muito mais tranquilo, ó. Fica 300 dividido por 12, que vai dar quanto? 2. 2 vezes 12 dá 24, certo? Ó, 30 menos 24
vai sobrar 6 e eu vou descer o 0. 60 dividido para 12 dá 5. 5 vezes 12 dá 60 e resta quanto? Resta 0, tá bom? Então, ao todo, a gente tem no máximo aí quantas aplicações? 25 aplicações, perfeito? Então, nós vamos ter aí, ó, que a resposta correta vai ser letra A, ok? Muito bem, galera. Vamos lá para a nossa próxima questão. Um arquiteto está reformando uma casa, de modo a contribuir com o meio ambiente. Decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 centímetros e 10 de 1080 centímetros, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu ao carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir... Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui os dados, tá bom? A gente tem o seguinte, ó. Ao todo, são 40 tábuas, tá certo? Ó, 40 tábuas de 540 centímetros. Aí a gente tem também 30 tábuas, tá? 30 tábuas, cada uma com 810 centímetros. E também temos 10 tábuas, cada uma aí, pessoal, vai ter o quê? 1080 centímetros. Ele quer pegar essas tábuas e cortar de maneira que cada tábua, pessoal, fique com o mesmo comprimento, tá certo? E ele também quer que essas tábuas elas possam ter o maior tamanho possível, mas esse tamanho não pode ser maior que 2 metros. Ó. Então, eu vou botar aqui, ó. Não pode ser maior, não pode ser maior que 2 metros, perfeito? Muito bem, pessoal. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou chamar a Bombinha, que ele sempre tem umas dicas legais, tá? E ele pode ajudar a gente nessa questão. E aí, Bombinha, será que você pode dar uma força pra gente aqui, para que a gente possa ter uma forma aí de estar resolvendo esse problema? E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Olha, tem sim. Tem uma coisa que é bem legal. Por exemplo, tá vendo aí aqui essa parte que fala maior tamanho possível? Sempre que vier essa expressão maior tamanho possível e a questão vier falando em divisão ou uma ideia de divisão, pode ter certeza que você precisa usar o MDC. Então, você pega os valores dados e trabalha com o MDC, que isso já vai lhe dar o maior tamanho possível que você deve cortar as tábuas. Bombinha, essa sua dica foi de extrema importância pra gente. Agora que você deu essa dica, essa questão vai ficar muito mais fácil. Olha só, galera, o que a gente vai fazer então? Como o Bombinha disse, ó, a gente tem aqui essa expressão maior possível. Quando essa expressão aparece, muito provavelmente vai ser uma questão de MDC, tá certo? O que vai fazer você ter certeza que é uma questão de MDC é se o enunciado vier falando sobre divisão, tá certo? E é o que acontece aqui, ó. Perceba aí que ele quer dividir essas tábuas, tá certo? Ou seja, cortar as tábuas, tá? Então, se vier a palavra dividir, cortar, repartir, tá certo? A gente tem que ficar de olho que é uma questão de MDC, tá bom? Então, ó, vamos pegar aqui os valores dados, que são quais? 540, 810 e 1080. E vou calcular aqui o MDC, tá bom? Então, ó, o MDC, pessoal, é um número que divide os três ao mesmo tempo, tá? Não precisa ser o menor, como é o caso do MMC. O que importa é que divida os três ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o 10, tá? O 10 divide os três ao mesmo tempo, ó, que vai dar quanto? 54, 81 e 108, perfeito? Agora, ó, o 9 também divide os três ao mesmo tempo, ó, que dá quanto? 6, 9 e 12. E aqui, gente, eu tenho 3, que também vai dividir os três ao mesmo tempo, ó, que vai dar 2, 3 e 4, perfeito? Então, o que acontece? Ó? Ao todo, eu vou ter quanto? 10 vezes 9, 90. 90 vezes 3, eu vou ter aqui ao todo, como MDC, 270 centímetros, tá bom? Pessoal, 270 centímetros é a mesma coisa de 2,7 metros. E aí tem um problema. Por quê? Porque ele disse que as tábuas têm que ter menos de 2 metros. E aqui, ó, tem quanto? 2,7 metros. Então, o que eu vou fazer, pessoal, para encontrar aí qual vai ser o maior valor possível, já que 2,7 não pode. Seria o maior valor 2,7, mas ele quer que as tábuas tenham menos de 2 metros. Então, você vai dividir por 2, tá certo?
Porque quando você divide por 2, você vai encontrar aí o maior divisor, tá certo? Possível de 270, tá bom? Então, ó, se eu pegar 270 e dividir por 2, eu vou achar quanto? 135 centímetros. Esse vai ser o maior valor possível depois do 270 centímetros. Então, basta dividir por 2. Muito bem, pessoal. Então, encontramos aqui que é 135 centímetros. E 135 centímetros é igual a 1,35 metros, tá certo? Então, esse vai ser o tamanho de cada tábua. Mas ele está querendo saber a quantidade de peças que, ao todo, serão produzidos aí, tá? Então, o que eu tenho, gente? Ó, com 135 centímetros, eu consigo aqui formar quantas tábuas? Tendo 540 centímetros uma tábua, eu vou formar quantas tábuas de 135? Eu vou formar 4 tábuas, tá certo? Se eu pegar 4 vezes 135, dá 540. Sendo que eu tenho quantas tábuas de 540 centímetros, pessoal? Eu tenho ao todo, ó, 40 tábuas. Então, ó, vai ficar 4 vezes 40, que isso aqui ao todo vai dar quanto? 160. Então, de 540, eu tenho 160 tábuas, tá? Agora, ó, de 810, pessoal, sendo cortadas aí em pedaços de 135, ao todo eu vou ter quantas tábuas? Eu vou ter 6 tábuas. Basta fazer 6 vezes 135, que você vai encontrar 810. Então, eu vou ter aí, ó, cada tábua de 810 formando 6 tábuas de 135. Então, vai ficar 6 tábuas. Sendo que ao todo eu tenho quantas tábuas, pessoal? Tenho 30 tábuas de 810. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 30 e eu vou encontrar ao todo quantas tábuas? 180 tábuas, tá? Formadas com as de 810 centímetros. E aqui, gente, com as de 1080 centímetros, eu vou conseguir formar quantas tábuas de 135 centímetros? Cada tábua dessa aqui de 1080 vai formar 8 tábuas de 135, tá? Então, eu vou ter 8 tábuas. Sendo que cada tábua dessa de 1080, ó, eu tenho quantas tábuas ao todo de 1080? Eu tenho 10 tábuas. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 10 e ao todo eu vou ter 80 tábuas formadas de 135 centímetros com essas tábuas aqui de 1080, tá bom? Gente, agora ó, é só somar cada uma dessas parcelas aqui, tá certo? Que você vai ter o total de peças produzidas. Então, vai ficar 160 mais 180 mais 80. Fazendo essa soma aí, galera, a gente encontra 420 peças. Perfeito? Então, essa vai ser a resposta correta, letra E, tá bom? Então, veja, uma questãozinha já um pouco mais trabalhosa por esse detalhe, que ele disse que as tábuas tinham que ter menos de 2 metros, tá bom? Muito bem, galera, vamos lá para a nossa última questão de hoje. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna, de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. E aí ele coloca o quê, pessoal? O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é... Bem, pessoal, como o Bombinha disse lá atrás, quando vier número máximo, tá certo? Ideia de divisão, a gente vai usar o MDC. Mas não apenas quando vier número máximo. Quando também vier essa palavra mínimo, no mínimo, tá certo? E essa ideia de divisão, a gente também vai usar o MDC, tá bom? Então, ó, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Ele está dizendo que tem 400 ingressos para vespertino, então eu vou botar aqui, ó, 400 ingressos aí para vespertino, tá certo? E também informa que vai ter o quê? 320 ingressos para uma sessão noturna, tá? Então, ó, noturna, ok? Então, essa é a distribuição. E ele quer saber quantas escolas poderão ser contempladas, sendo que o número de escola vai ser o mínimo, tá? Ora, para você ter um número mínimo de escolas contempladas, pessoal, você vai mandar para cada escola um número máximo possível de ingressos, já que todos os ingressos têm que ser aí distribuídos, tá bom? Então, como que eu vou calcular o número máximo de ingressos que serão distribuídos? Através do MDC, tá bom? Então, ó, eu vou pegar aqui 400, ok? 320 e vou calcular o MDC, ó. Um número que divide os dois ao mesmo tempo, a gente vê que é o 10. Aqui dá 40 e 32. Agora o 8.
a gente vê que dá 5 e 4, tá? E não tem outro número que divida esses dois, então para aqui. Então, ao todo, ó, o máximo de ingressos que eu posso distribuir para cada escola são quantos? 80 ingressos, tá certo? Então, se cada escola recebe 80 ingressos, com 400 ingressos, eu posso distribuir em quantas escolas? Ó, posso distribuir em 5 escolas, é só fazer 5 vezes 80, você tem 400. E com esses 320 ingressos, eu posso distribuir em quantas escolas? 4 escolas, tá certo? Então, ó, 4 vezes 80 dá 320. Então, se eu posso distribuir 5 escolas com 400 ingressos, 320 em 4 escolas, ao todo serão contemplados aí 9 escolas no mínimo, já que essa é a distribuição máxima de ingressos por escola, tá? Já que cada escola tem que receber uma mesma quantidade de ingressos, tá bom? A dica aqui de MDC, pessoal, que eu dou para vocês é o seguinte: quando ele pedir o mínimo, vai ser a soma do que você tem aqui desse lado. Quando ele pedir o máximo, vai ser o valor que você vai encontrar aqui desse outro lado, tá bom? Sempre vai ser assim, perfeito? Então, galera, era isso que eu queria estar mostrando para vocês hoje, tá? Agradeço demais a todo mundo que curte, compartilha o canal. Tô deixando aqui agora o link, tá? Aí eu tenho um link de matemática básica, as aulas focadas no Enem e também o link para o canal do Tudo é História, que está postando aulas aí também focadas no Enem, tá bom? Galera, muito obrigado a todos que assistiram mais essa aula e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera!